Olá, meu nome é Patrícia e esse é o primeiro vídeo da série sobre ácidos carboxílicos e seus derivados. Essa série de vídeos é complementar ao vídeo sobre compostos carbonílicos, visão geral de reatividade e a série de vídeos sobre aldeídos, cetonas e derivados. Nesse primeiro vídeo da série, falaremos do mecanismo de substituição nucleofílica acílica e iniciaremos vendo como os ácidos carboxílicos reagem. As reações de substituição nucleofílica acílica ocorrem, geralmente, em compostos carbonilados possuidores de um grupo que pode servir como grupo abandonador. Compostos que possuem essa característica possuem um heteroátomo ligado à carbonila e são os chamados derivados de ácidos carboxílicos. São eles ácidos carboxílicos, ésteres, anidridos de ácido, amidas e aletos de acila. Os grupos destacados em vermelho são os grupos que funcionam como grupos abandonadores durante a reação. Os derivados de ácidos carboxílicos também possuem a carbonila como sítio eletrofílico. A sua reatividade varia de acordo com o grupo contendo heteroátomo ligado à carbonila, conforme já foi explicado em vídeos sobre visão geral dos compostos carbonílicos. Olhemos o mecanismo geral para as reações de substituição nucleofílica acílica. O nucleófilo ataca o LUMO da carbonila, ou seja, o orbital molecular pi antiligante, que é maior no carbono, conforme já foi explicado no vídeo sobre compostos carbonílicos. Isso causa o rompimento da ligação π da carbonila e a formação de uma ligação sigma carbono-nucleófilo. Forma-se assim um intermediário tetraédrico, ou seja, o carbono da carbonila passou de sp2 para sp3. Até aqui é igual ao mecanismo de adição nucleofílica à carbonila, visto nos vídeos sobre aldeídos, cetonas e derivados. Essa é a primeira etapa. Cabe aqui destacar que, geralmente, um composto contendo um carbono sp3 ligado a um oxigênio será instável se esse carbono estiver também ligado a outro átomo eletronegativo. Sendo assim, o intermediário tetraédrico formado é instável, pois ambos Y e NU são eletronegativos. Então, o par de elétrons do oxigênio reconstitui a ligação π carbono duplo oxigênio da carbonila. Quando NU- é menos básico do que Y-, ou seja, melhor grupo abandonador, o NU- sai como grupo abandonador, retornando ao reagente, ou seja, nenhum produto novo é formado. Quando Y- é menos básico que NU-, Y- sai como grupo abandonador e um novo produto então é formado. Essa é a segunda etapa do mecanismo. Quando a basicidade das duas espécies for similar, a reação é um equilíbrio. Devemos ainda reparar que o carbono voltou a ficar hibridizado sp2 com a restituição da carbonila. Outro ponto a ser observado é a carga do nucleófilo. Em reações com nucleófilos carregados negativamente, como vimos, o intermediário tetraédrico fica com carga negativa no oxigênio da carbonila, como mostrado. Esse tipo de reação ocorre mais rapidamente, pois o nucleófilo negativo é mais reativo. Em reações com nucleófilos neutros, o nucleófilo é mais fraco e geralmente ocorre a necessidade de ativar-se a carbonila, protonando-a em meio ácido. A protonação deixa a espécie mais eletrofílica, conforme já explicado em vídeos sobre compostos carbonílicos. Vejamos o passo a passo. Após o ataque mostrado e que já foi discutido, forma-se o intermediário tetraédrico. Esse intermediário está protonado. Os pares de elétrons do oxigênio retornam, formando a carbonila e eliminando o melhor grupo abandonador. Se for Y, um novo produto é formado. Podemos representar que Y já sai levando o próton que estava ligado ao nucleófilo. O produto carbonilado ainda está protonado devido ao meio ácido.
podemos representar o próton sendo devolvido ao meio, mas de toda sorte o pH deve ser ajustado ao final da reação para isolamento do produto neutro. O mecanismo é bastante similar ao mecanismo anterior, muda somente o estado de protonação. Agora que já vimos os mecanismos bases em diferentes meios, vejamos classe por classe as reações de uma maneira mais resumida. Iniciemos pelos ácidos carboxílicos e em vídeos subsequentes veremos as outras classes. A substituição nucleofílica em ácidos carboxílicos deve ocorrer com o composto na sua forma ácida. A desprotonação que ocorre em meio básico levaria ao carboxilato, que é uma espécie fracamente eletrofílica. Já vimos esse padrão de reatividade no vídeo que dá uma visão geral sobre os compostos carbonílicos. Somente nucleófilos muito reativos, como organometálicos, vão reagir com o carboxilato. Mesmo na forma ácida, os ácidos carboxílicos podem não reagir em alguns casos. Quando o nucleófilo é o íon cloreto, vindo, por exemplo, do ácido clorídrico, a reação não ocorre, pois essa espécie é melhor grupo abandonador do que o OH- e a reação retorna ao reagente. Portanto, não há formação de cloretos de ácidos através da utilização simples de um íon cloreto. Não ocorre também a formação de anidridos através da utilização de um carboxilato ou ácido carboxílico como nucleófilo, pela mesma razão. No entanto, ácidos reagem com álcoois, levando a ésteres. O meio ácido é utilizado e tem função de catálise e de realizar a manutenção da forma ácida do ácido carboxílico. O álcool então ataca a carbonila, levando-o ao intermediário tetraédrico. Pode haver prototropismo e a formação de outro intermediário tetraédrico que está em equilíbrio. Nesse segundo intermediário, quando o par de elétrons retorna para formar a carbonila, o melhor grupo abandonador desse momento é a água, que é neutra. Ocorre então a desidratação. Forma-se então o éster protonado. A devolução do próton catalítico ao meio gera o éster neutro, que é isolado após correto ajuste de pH no tratamento final da reação. Excesso de álcool desloca o equilíbrio para a formação do éster, bem como a retirada de água, que sai como grupo abandonador durante o mecanismo. A retirada de água pode ser realizada pela utilização de sulfatos no meio reacional, peneiras moleculares no meio reacional ou de uma vidraria chamada Dean-Stark. Se o éster formado for colocado em meio ácido, contendo água e álcool, for retirado do meio, a reação pode retornar ao ácido carboxílico, pois é um equilíbrio. Falaremos mais disso em outro momento. Gama-hidroxiácidos ciclizam rapidamente em um processo intramolecular, pois há um nucleófilo, o grupo OH, e um eletrófilo, a carbonila, na mesma molécula. Essa reação é entropicamente favorecida, caso o ciclo formado seja estável, o que é o caso, pois ocorre a formação de um ciclo de 5 membros, gerando um éster cíclico. Está na dúvida sobre a estabilidade e a tensão angular de ciclos? Corre lá no www.patqmc.paginas.ufsc.br e revise esse assunto. Ácidos carboxílicos não reagem com aminas para gerar amidas, pois a basicidade das aminas os desprotonam, levando ao carboxilato. O carboxilato é pouco eletrofílico e reage somente com nucleófilos muito fortes. Nem mesmo em ácidos fortes essa reação ocorre, pois protonaria a amina, levando à sua inativação como nucleófilo. Para realizar a transformação de um ácido carboxílico a uma amida, o ácido carboxílico primeiramente deve ser transformado em outro de seus derivados, por exemplo, um éster. E essas reações serão vistas em outro vídeo. Apesar de não reagir com o íon cloreto, formando um cloreto de ácido, caso o OH de ácidos carboxílicos seja transformado em um bom grupo abandonador, melhor do que Cl-, os ácidos carboxílicos podem sim levar aos derivados cloretos de ácido. Isso poderia acontecer em meio ácido, o que levaria à protonação, levando à eliminação de água.
No entanto, o HCl não consegue sozinho transformar ácidos em cloreto de ácido. Por isso, geralmente essas reações são realizadas na presença de cloreto de tionila ou pentacloreto de fósforo. O cloreto de tionila é um líquido volátil com cheiro forte e é eletrofílico no átomo de enxofre. Essa espécie é atacada por ácidos carboxílicos, levando a uma espécie altamente eletrofílica e instável. Por ser muito reativa, essa espécie é capaz de reagir com o fraco nucleófilo Cl-, gerando o intermediário tetraédrico. O intermediário tetraédrico é transformado em cloreto de acila, HCl e dióxido de enxofre. Essa etapa é irreversível, pois SO2 e HCl são gases perdidos na reação. O pentacloreto de fósforo é utilizado de maneira semelhante, ou seja, utilizado para deixar o grupo abandonador dos ácidos carboxílicos melhor e gerar uma espécie mais eletrofílica, garantindo assim a reação com cloreto. Nesse caso, um dos subprodutos contém a forte ligação dupla fósforo-oxigênio. Bem, espero que esse vídeo tenha esclarecido o princípio básico das reações de substituição acílica e a reatividade de ácidos carboxílicos. Falaremos dos outros derivados de ácidos carboxílicos e de outras reações nos outros vídeos dessa série. Bons estudos!